Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula da unidade 4 da pós-graduação de Docência na Educação Básica e a disciplina de Tecnologias Educacionais. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou um homem, loiro, estou trajando uma calça jeans, sapato preto e uma camisa social bordô. O meu sinal para a comunidade surda, Rafael, e estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, com uma plotagem branca, detalhes em verdes e os dizeres EAD mudando realidades. E ao meu lado, a intérprete de Libras. Na aula de hoje, veremos um pouco sobre o conceito de web e algumas ferramentas da web que podem auxiliar lá no processo de ensino na educação básica. Então, o que é web? Com a invenção da internet, o objetivo era disponibilizar conteúdos entre dois ou mais computadores. Porém, esse conteúdo precisava de protocolos específicos. E com a invenção da internet, era possível acessar, a partir de qualquer computador, páginas dinâmicas utilizando o HTML, o hipertexto, a partir de links. Então, a Web 1.0, o foco era a disponibilização de conteúdos. Páginas, por mais com links, hiperlinks que levavam a outras páginas, mas não havia uma interação com o usuário. Com o avanço da tecnologia, em especial o JavaScript e outras ferramentas, e CSS para melhorar a aparência gráfica, iniciou-se então a disponibilização de ferramentas mais interativas, e-mails, sites que permitiam, por exemplo, a troca de mensagens. E com esse avanço da internet, surgiu então o conceito de Web 3.0, que é o conceito de web semântica ou a personificação. Por exemplo, quando você entra numa página da sua rede social, o conteúdo que está disposto é exclusivo do teu usuário. Aquele conteúdo projetado é personificado às suas características. Isso já acontece, por exemplo, com alguns sites de notícia. Quando você faz o login no site, o que aparece ali é específico da sua pessoa. Provavelmente não terá outros usuários que recebam as mesmas informações que você está recebendo. Mas a tecnologia avança. E o que provavelmente irá marcar o conceito do que se chama Web 4.0? Lembrando que essa classificação é meramente para tentar dividir a evolução. Mas existem sites ainda que o foco é só disponibilizar conteúdo. Há ferramentas que o foco é interatividade, mas não existe essa personificação. E o avanço da tecnologia traz hoje o uso da inteligência artificial para melhorar e personificar essa página, esse serviço que é prestado ao usuário. Então, provavelmente uma característica do que poderíamos chamar de Web 4.0 é o uso da inteligência artificial ou para aumentar a interatividade ou ainda melhorar a personificação. Ferramentas como o ChatGPT, o Midjourney para criação de imagens, ferramentas que fazem edição de vídeo ou geração de imagem, geração de áudio a partir de texto, está cada vez mais presente e cada vez mais próxima do que um ser humano poderia fazer, por exemplo, na hora de elaborar uma imagem, de gravar um áudio. Então, está muito mais próximo da fala humana. E provavelmente isso vai marcar a nova geração da internet. E para a educação, existe um site chamado Top Tools for Learning, que faz um ranqueamento das principais ferramentas que são utilizadas no meio educacional. Seja para o aprendizado, seja ferramentas de ensino, ou ainda ferramentas que são utilizadas dentro de um ambiente escolar. Ferramentas de produtividade, como o G Suite, ou ferramentas como Word e Excel. A maior parte dessas ferramentas são ferramentas da Web 2.0. São ferramentas que permitem a ou comunicação, ou interação, ou a produção de conteúdos.
Mas o foco dessas ferramentas são aquelas que podem ser utilizadas em ambiente educacional. Então, como que a gente pode utilizar essas ferramentas para aprendizagens? Quais são as características e as suas contribuições? Então, acessem o site posterior à aula e tentem verificar quais dessas ferramentas vocês utilizam. Ou quais vocês utilizam, mas não sabia que poderia utilizar dentro do ambiente educacional. Eu trouxe aqui as 30 primeiras elencadas pelo ranking, e a primeira delas é o YouTube. O YouTube como uma ferramenta para você compartilhar e publicar vídeos educacionais. O PowerPoint, a ferramenta de busca da Google, o Microsoft Teams, que é uma ferramenta que permite a elaboração de videoconferências, uma plataforma de colaboração. Zoom, também uma ferramenta de videoconferência. O Google Docs ou o Google Drive, para a produção colaborativa. Isso a gente vai ver essa ferramenta lá no nosso encontro síncrono. O LinkedIn, que é uma rede social mais focada para o mercado de trabalho. Então, muitos professores fazem o seu currículo e disponibilizam essa plataforma em busca de um emprego, ou às vezes conexões com outras pessoas que também têm essa afinidade profissional. A ferramenta do Word, apesar de não correr nas nuvens, e tem a sua versão para as nuvens, mas o mais usual é a ferramenta para o computador. O Canvas, que é uma ferramenta que permite a elaboração de designer gráfico. Eu posso produzir, por exemplo, um cartaz, um folder, uma apresentação, não só estática, mas também interativa, pois ela permite, por exemplo, a edição de vídeos. A Wikipedia, provavelmente vocês já conhecem, que é uma enciclopédia virtual, mas é uma enciclopédia com uma característica marcante de colaboração. Qualquer indivíduo pode ir e colaborar na produção de novos verbetes ou na melhoria de verbetes já existentes. O Slackware, que é uma ferramenta também de colaboração, mas o objetivo é trabalho em grupo. Então, cria-se canais de comunicação e as pessoas podem se comunicar seguindo determinados canais ou determinados grupos de trabalho dentro do Slackware. O Excel, planilha eletrônica. Twitter, uma rede social, também uma ferramenta de ensino, porque você pode, por exemplo, comunicar e interagir com seus alunos. WordPress, uma plataforma para criação de blog. O Articulator, que permite a criação de ferramentas para educação à distância, ele vai criar objetos de aprendizagem. O Kahoot, que é uma ferramenta de engajamento, pois ele permite criar perguntas e a partir dessas perguntas criar uma competição de quem acerta mais questões em menos tempo. Então é uma alternativa, por exemplo, para se levar para a sala de aula para uma aula mais gamificada, porque eu crio uma competição em torno daquelas perguntas. O Mentimeter, que é uma ferramenta de engajamento. Então, por exemplo, está fazendo uma aula assíncrona com seus alunos, você pode usar o Mentimeter, por exemplo, para medir o quanto seus alunos estão engajados naquela aula assíncrona. O Instagram, rede social, que inicialmente o objetivo era compartilhamento de foto, mas hoje você pode disponibilizar vídeo, você pode fazer live, você pode interagir através de mensagens internas. Facebook, outra rede social. Vimeo, que é uma plataforma de vídeo no estilo do YouTube. O Top 21, WhatsApp, todo mundo já conhece, é uma ferramenta, um mensageiro eletrônico, então é utilizado em sala de aula, seja para criar grupo da turma, seja para trabalhos em grupos específicos, seja para compartilhar informação, para compartilhar o material da aula. Gmail, que é um cliente de e-mail, e aí aqui embaixo também vai citar o Outlook, também é um cliente de e-mail. O Camtasia, que é uma ferramenta que permite gravar a tela, inserir narrações, vídeos complementares, informações de texto. Então, se eu quero criar um tutorial, por exemplo, de como utilizar a ferramenta Word, eu vou usar o Camtasia para gerar essa explicação com a narração da tela, com a gravação da tela. O Miro, que é um quadro
virtual, quadro, a lousa virtual, mas ela tem uma função de ser compartilhada, colaborativa. Eu posso inserir outras pessoas para colaborarem nesse quadro. Outra ferramenta para captura de tela, mas agora captura estática, então eu posso recortar a tela. O Spotify, que é uma plataforma de disponibilização de áudio, seja uma música ou seja um podcast. Então seria similar ao YouTube, mas o foco é conteúdos de áudio. Então eu posso criar um podcast e ela tem uma ferramenta específica para a criação de podcast para disponibilizar para os alunos. Ou eu posso pedir que os alunos criem os seus podcasts e colaborem e distribua por essa plataforma. O Trello, que é uma ferramenta para trabalho em grupo, e ele utiliza uma metodologia chamada Kanban, que ele permite, por exemplo, criar blocos identificando o fluxo de trabalho. Isso foi iniciado, isso está para ser feito, isso está fazendo, isso já está concluído, por exemplo. Eu vou acompanhar o processo de evolução de um determinado projeto. O Feedly, que é um agregador de notícias. O Padlet, e aí também entra como uma ferramenta colaborativa, mas a ideia é a organização de conteúdos como se fosse um mural. Eu posso inserindo conteúdos, isso de forma colaborativa, então posso dividir a sala em grupos e cada um dos alunos podem colaborar com o tema. Então, por exemplo, pontos históricos de Porto Velho, os alunos podem tirar foto e compartilhar isso. Ao final eu vou ter um mural com todos os pontos de Porto Velho, os pontos turísticos de Porto Velho. E o Outlook, que é um cliente de e-mail. Essa lista contém 100 softwares. Então, tente verificar, para verificar quais você já utiliza, quais você utiliza em sala de aula. Se você não conhece, tenta navegar pela categoria, e lá no site também tem a opção de navegar por categoria, para você verificar, olha, se eu quero trabalhar com isso, eu tenho essas alternativas de softwares. Além disso, dentro dessas ferramentas, vimos que o Google aparece lá entre os top 10 de ferramentas mais utilizadas em sala de aula. O Google é uma ferramenta de busca. Ele permite você buscar informações a partir de palavras-chave ou a partir de textos. Não só buscar páginas, mas eu posso buscar vídeos, eu posso buscar imagens. E conhecer essa ferramenta, saber utilizar de forma mais correta para filtrar informações, provavelmente você vai ser mais assertivo lá na tua busca. O Google Acadêmico, que é uma variação dessa página do Google, mas ele permite você buscar artigos científicos, livros sobre determinado tema. O Bing, uma alternativa de ferramenta de busca, mas criada pela Microsoft, e hoje o diferencial é que ela já traz uma integração com o chat GPT, ou seja, você pode se comunicar com o mensageiro como se estivesse conversando, como se você estivesse numa conversa de chat. E o DuckDuckGo, que é uma ferramenta de busca, mas a prioridade dela é a privacidade, ou seja, ela não vai rastrear o que você está acessando. O site que você acessa pode até estar rastreado, mas ela não vai armazenar o que você está buscando para te fornecer propaganda, para te sugerir alguma compra, certo? Então ele respeita um pouco mais a privacidade do usuário. Por exemplo, uma dica quando você estiver utilizando o Google para busca, sempre que você quer buscar um tema, por exemplo, tecnologias educacionais, provavelmente o que será sugerido é que para você, são páginas que contenham tecnologias educacionais, tecnologias numa parte educacionais em outra, ou ainda só tecnologia ou só educacionais. Quando você quer restringir que contém exatamente aquela afirmação com a mesma grafia, tecnologias educacionais, o que você faz? Você coloca entre aspas. Isso vai forçar e vai fazer com que o Google filtre essas páginas e só apresente aquelas que tenha essa sequência explícita na página, tecnologias educacionais. Mas existem outros operadores. Por exemplo, o OU permite você buscar um termo ou o outro.
por exemplo, tecnologias ou tecnológico, por exemplo. Então eu coloco tecnologia, OR, em maiúsculo, tecnológico. O Google já vai saber, olha, pode aparecer só tecnologia ou só tecnológico, ou ambos os termos. O AND vai fazer com que o navegador entenda, a ferramenta de busca entenda, que você quer que as duas palavras apareçam. Não na mesma sequência, mas as duas precisam aparecer. O menos é um operador de filtro no sentido de excluir determinado termo. Por exemplo, você pesquisou lá o computador. Provavelmente os primeiros links é sobre vendas de computadores. Então você pode colocar o termo computador, menos, e logo na frente do menos acrescentar, por exemplo, venda, ou menos promoção, ou menos venda, menos promoção. Então ele vai excluir todos aqueles resultados que contêm a palavra venda. O asterisco, se eu coloco lá asterisco, tecnologia, ele vai pegar a palavra tecnologia ou sinônimos ou palavras com grafias próximas à tecnologia. Então ele busca algo aproximado à tecnologia. O define, se você colocar define dois pontos e colocar tecnologia, ele vai fornecer já no primeiro item da busca uma definição, um sinônimo ou uma explicação sobre o que é tecnologia. Então, se você só quer pegar, às vezes, um sinônimo rápido ou uma definição rápida, usou define, o próprio resultado de busca já vai trazer a definição para você. Ainda, quantas vezes você já seguiu um link de uma determinada página e aquele link não existia mais? Então, ou o site está fora do ar. O que você pode fazer? Digitar a palavra cache, dois pontos, e inserir logo na frente o link que você está consultando. Que o Google vai lá naquele site, vai verificar que ele não está fora do ar e vai buscar na sua base de dados uma cópia, uma versão anterior daquele site antes dele sair de fora do ar. Então ele vai te mostrar algo aproximado, historicamente, que estava no site. Por que aproximado? Porque ele vai buscar em determinado momento, você não tem como precisar qual momento. E ele vai remover alguns elementos gráficos que às vezes estava linkado de forma externa. Ainda, se você está procurando, por exemplo, somente arquivos PDF, você pode digitar tecnologia, espaço, file type, PDF. Com isso, ele só vai mostrar páginas que contenham PDF, dentro do PDF, aquilo que você está pesquisando, certo? Outras opções, por exemplo, o site, ele vai permitir que você faça consultas em determinados sites. Por exemplo, o site do IFRO não tem uma página de busca. Então, o que eu faço? Eu coloco o termo de busca e escrevo espaço site ifro.edu.br. Ele vai realizar uma busca dentro do site, ok? E as outras ferramentas, depois a gente pode ir comentando aos poucos durante os encontros presenciais, como, por exemplo, buscar sites relacionados, ou somente o texto lá no título, ou ainda informações de ações e sobre determinados vídeos. Outros operadores, como site, por exemplo, permite que você busque termos dentro de sites específicos ou domínios específicos. Imagine, por exemplo, que você quer buscar algo, mas esse termo, esse conteúdo que você está buscando, está dentro do site do Instituto Federal. Então, o que você vai fazer? Você vai digitar o termo, espaço, site, e aí você coloca ifro.edu.br. Isso significa que os resultados retornados serão somente dentro do site do ifro.edu.br. Essa opção de busca também pode ser feita para determinados domínios. Por exemplo, eu só quero buscar em sites governamentais do Brasil. Então, sites governamentais do Brasil têm a terminação gov.br. Então, eu posso buscar determinados termos e aí eu coloco site gov.br. Ele só vai retornar buscas, resultados que estão dentro de sites que estão armazenados em domínio gov.br. A opção relacionado é para buscar termos relacionados
ao conteúdo que você digitou. Então, se eu quero buscar algo relacionado a tecnologias educacionais, eu coloco relacionado, dois pontos, tecnologias educacionais. Ou ainda, se eu quero restringir a busca para que o termo esteja no título do site, eu coloco em title e digito o termo. Por exemplo, tecnologia educacional ou acessibilidade, eu digito em título, que significa no título, e aí o termo que eu quero buscar. Isso vai restringir para que o termo buscado esteja no título do site e não no conteúdo do site. Stocks, se eu quero buscar sobre determinadas ações. Move, para buscar informações de determinados filmes. Ele vai restringir ao termo se esse termo estiver no título de um filme, por exemplo. Então, posso colocar lá, move, privacidade hackeada. Ele vai buscar informações sobre o filme Privacidade Hackeada, ok? Então, esses são alguns operadores, existem outros mais específicos ou ainda filtros específicos dentro da plataforma de busca do Google. Dando sequência, uma área de interesse da internet e do meio computacional é o uso da inteligência artificial e o aprendizado de máquina. Provavelmente marcará era na internet, como a Web 4.0, o uso dessa inteligência artificial para a produção de conteúdos digitais. Então, uma das áreas do aprendizado de máquina é a mineração de dados. E na descrição de Lin e Cerconi, pode ser definida como o processo de extração de informações que estavam implícitas, que estavam ocultas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis a partir de uma grande quantidade de dados, por meio de técnicas específicas para a descoberta de conhecimento, também descrito por Whiting e Tan. Isso, aplicado, por exemplo, ao ambiente educacional, a mineração de dados educacionais tem como princípio o foco de desenvolvimento de métodos para explorar o conjunto de dados e aí coletados dentro do ambiente educacional, o ambiente virtual de aprendizagem ou sistemas acadêmicos, e assim, sendo possível compreender de forma mais eficaz e adequada como os alunos aprendem, o papel do contexto da aprendizagem e quando que ela ocorre, além de outros fatores que influenciam a aprendizagem. Já essa mineração de dados educacionais, ela pode ter o intuito de descrever uma realidade ou ainda como predição. Por exemplo, na descritiva, você vai verificar, por exemplo, se há relação em determinadas disciplinas. Já na preditiva, o objetivo seria predizer o desempenho ou evasão de determinado aluno. Para isso, eu deixo uma sugestão de leitura de um livro escrito pela professora Anabela, e eu participei como coautor, que era Mineração de Dados e Pesquisação no Contexto Amazônico, que trabalha a mineração de dados a partir de dados do ambiente virtual de aprendizagem. Já a inteligência artificial está presente, como por exemplo no site Dimensions, que permite você fazer um estudo bibliométrico a partir de dados publicados em artigos científicos. Outras ferramentas que utilizam a inteligência artificial que estão disponíveis na internet, e provavelmente você já ouviu falar, é o ChatGPT, que utiliza inteligência artificial na capacidade de produção de texto a partir de um contexto. Então você, por exemplo, pede para que ele defina determinado objeto ou determinado termo e ele vai te responder como se fosse uma pessoa respondendo a tua pergunta. E você pode interagir com essas respostas. Outra ferramenta, por exemplo, que usa inteligência artificial é o DALL-E 2, que permite a geração de imagens, e essas imagens realísticas, a partir de uma descrição em linguagem natural. Então eu digito, eu quero uma imagem de um pato com a cabeça de abacaxi. Ele vai tentar desenhar um pato com a cabeça de abacaxi. Ou eu quero desenhar determinado personagem segundo o estilo de determinado autor. Ele vai tentar criar uma imagem com base naquelas informações digitadas em texto. Nessa mesma linha, e aí talvez o mais conhecido, é o Midjourney, que também faz esse trabalho de criar imagens a partir de uma descrição de texto.
Essas imagens que estão projetadas na tela são exemplos de imagens que foi gerada por comando de texto, sem intervenção do usuário, no sentido de fazer um esboço. Ele faz uma descrição da imagem. E para a aula de hoje, a gente encerra esse conteúdo falando então, da Web 2.0, que é um dos temas centrais lá da nossa ementa. Dentro dessa Web 2.0 existem diversas ferramentas que a gente pode levar isso para a sala de aula, seja na educação básica ou seja nos anos seguintes. Ficam as referências e qualquer dúvida, não hesite de entrar em contato lá pelo ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.